Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o último vídeo sobre a série de produtividade e é um vídeo um pouquinho mais expositivo, falando um pouquinho mais de técnica, não tem tantas trocas. Eu vou dividir uma tela só para ilustrar, depois eu volto aqui para nossa conversa, tá? Então vamos lá. PDCA, método de melhoria contínua, planejar, executar, checar e agir. Plan, do, check and act, certo? Coloquei aí só para vocês terem uma visão aí cartográfica e vou conversar um pouquinho com vocês. Então vamos lá. Esses métodos ajudam a gente a melhorar a consciência deles, dos passos, ajuda bastante a gente. Então vamos lá, ó. Planejar. Primeiro ponto, é o passo da pessoa que está ali começando, geralmente. Então eu vou planejar, pretendo ser concurseiro. O que eu tenho que pensar? Qual curso eu vou adquirir, já adquiri o melhor? Os horários em que eu vou estudar? Qual vai ser o método? Ciclo de estudos? Eu vou fazer teoria, revisão em questão? Vou fazer simulado? Essa revisão é como? À noite, 48 horas depois, quando eu terminar um ciclo? Simulado eu vou fazer com que frequência? Uma vez por mês? Aqui eu vou trazer algumas lembranças para vocês do que eu fiz. Tem coisa que eu fiz igualzinho, tem coisa que eu não fiz diferente, deu certo, fiz diferente, faria como tá no curso, enfim. Mas vamos lá, então, ciclo de estudos, estudo intercalado, fiz também, certo? Simulado, uma vez por mês, eu fiz, mas eu também fiz uma prova por mês. Tudo isso eu vou planejar como é que eu vou fazer, os horários, o método, tá ali no meu planejamento. Não devo ficar voltando demais nesse planejamento, confia um pouquinho no que você planejou, dá uma chance para o método, vai experimentando. Primeiro de tudo é planejar matérias, horários, como vai ser a sua vida nova de concurseiro, tanto no planejamento de gestão de tempo como na técnica. O fazer é cumprir essa meta. Já me dei ao trabalho de comprar o curso, de fazer a minha agenda, agora eu preciso sentar e executar. Quando eu vou executar, começam a vir as distrações. Às vezes eu preciso me lembrar dos benefícios daquilo que eu escolhi, identificar os ladrões de produtividade, mas testar o que está ali, me desenvolver. Eu só consigo ficar ótimo se eu começar no bom. Então, vou me desenvolvendo porque eu estou na segunda etapa, eu estou fazendo, é o do, tá? Também analisar os motivadores e os sabotadores, é uma fase em que a gente encontra, às vezes, facilidades, nossa, tá indo muito bem, tudo que eu coloquei aqui tá dando certo. E tem hipóteses em que a gente percebe, aquilo que não tá fluindo. Não pode deixar quieto, precisa, no do, você vai começar a identificar. Tá? Análise e verificação dos resultados. Talvez eu esteja fazendo muitas questões e não estou tendo tempo de conhecer o conteúdo. Estou só batendo em questões e tá faltando conteúdo. Por isso que eu estou tão fraca aqui, tendo um resultado tão pífio. Será que eu não preciso fazer um pouco menos e ter mais tempo para estudar melhor? Nossa, esse resumo aqui não tá bem um resumo, eu tô passando a limpo isso. Será que tá adiantando? Eu talvez possa fazer uma anotação na margem. Depois que eu estudei, que eu vi ali a aula, eu posso fazer um quadro comparativo. Talvez eu precise mudar algumas coisas aqui, eu faço uma verificação, certo? E depois o ajustar. Realmente ver daquilo que eu percebi que precisa mudar, fazer a mudança mesmo. Certo? Então, não fica naquele método que não está resolvendo. Essa melhoria contínua vai fazendo diferença, porque a gente está, às vezes, assim, o nosso progresso não é linear. Então, eu estou progredindo, de repente eu dou uma parada. Às vezes é um descanso, sabe o degrau que é para você poder subir mais um? Tem vezes que a gente não, em algumas vezes a gente está mais estacionado mesmo. Só que eu preciso identificar se aquilo não veio para ficar, eu estou estacionado mesmo. Então, eu vou evoluindo, tenho uma pausa, e aí eu falo, nossa, peraí, eu estou estudando da mesma forma há tanto tempo e não estou evoluindo. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu fiz um pouco diferente do que está proposto no curso, mas que foi uma alternativa que eu encontrei. Quando eu fazia simulados, eu ficava assim muito cansada e eu fazia sábado geralmente. E domingo eu nunca corrigia. E o curso propõe que você corrija logo, para ver logo os seus erros e aprender com eles. Porém, eu não fazia isso. E eu estava a semana inteira estudando. Na primeira vez que eu estudei todos os dias por 6 horas por dia. Eu ficava muito cansada.
E aí, qual foi a alternativa que eu encontrei? A partir de segunda-feira, em que eu ia estudar as matérias, e eu tinha feito o simulado no sábado, eu me comprometia a cada matéria que eu pegava, fazer a correção dela no simulado. Então, eu não avançava na matéria enquanto eu não visse o meu erro, e aí sim, eu fazia justificativa no meu material, tá? E o mapeamento. Busque aí algumas situações em que as coisas estão propostas e você não está fazendo o que está proposto, alguma alternativa. Não tire simplesmente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você planejou fazer revisões toda noite. Aí, na hora de fazer, você não dá conta. Por algum motivo, você chega da faculdade tarde, você trabalha até tarde, enfim. É um momento em que é o único momento em que a família se reúne, é bem tarde, tudo bem. Aí você não faz. Então, poxa vida, no meu planejamento está proposta a revisão à noite. Eu não estou fazendo, eu preciso ter uma alternativa para isso. Se eu não faço a revisão à noite, amanhã, minha primeira hora de estudo vai ser revisar o que eu vi no dia anterior. Não tire simplesmente, não, revisões me fazem perder tempo, tá? Não tirem algo que está proposto no curso, que é básico, que todo mundo fez para passar, porque exatamente como está proposto você não consegue. Essa questão do simulado é um exemplo. Não conseguia fazer uma correção logo ali em seguida. Me propus a fazer durante a semana. Então, por exemplo, 12 matérias, nas 12 disciplinas que eu ia estudar, eu fazia essa correção, certo? Uma proposta de anotar a aula. No começo eu me machuquei de tanto que eu anotava e eu percebi que, assim, baixa eficácia. E aí, no meu método de melhoria contínua, eu fui percebendo que eu não estava anotando de uma forma adequada. Ah, eu não vou anotar mais nada. Tentei não anotar mais nada. Só que aí eu me desconectava. Eu ficava pensando em mil outras coisas. E aí, também estudando aprendizagem, eu precisei estudar produtividade também. Eu tive essa necessidade de estudar essas matérias paralelas à matéria propriamente, tá? Mas eu percebi que eu estava anotando de uma forma em que eu perdi o contexto. Então, tudo bem, tô anotando igual uma doida, máquina de xerox, mas também não anotar tá me deixando aérea. Não tem um meio termo, será? Anotar só o exemplo, o insight do que o professor está falando, de repente algo que eu estou confundindo com outra matéria, agora ele explicou que uma é uma, outra é outra, eu entendi. Por exemplo, eu estou confundindo prevaricação com corrupção passiva. Ah, agora que o professor falou qual que é cada um, eu me toquei, realmente. Então, alguns crimes parecidos eu estou confundindo, alguns incisos, alíneas parecidas eu estou confundindo, então eu preciso começar a trabalhar com comparações para fixação, tá? Esses detalhes que você começa a pegar enquanto você está estudando e você vai notando e vai fazendo ajustes, é que vão te trazer essa melhoria contínua. Como é que eu sei isso? Só estudando. Então, tenha fé na sua jornada, desde que seja uma jornada consistente, que você vai, o professor vai dando aula e ele vai te ensinando a estudar aquela matéria em particular, porque as matérias a gente estuda de formas diferentes. Se você está assistindo aula de português, né, com um professor magnífico que está te explicando do jeitinho dele ali como entender e como memorizar, quando você for estudar sozinho, você vai ter muito do jeito dele, você vai pegar muito o jeito do professor explicar. E aí, é só na aplicação que você vai perceber, nossa, o professor falou para fazer isso, estou fazendo, né? Ou então você começa a estudar e você não sabe como memorizar aquilo, mas o professor falou de uma forma de memorizar melhor. E aí você começa a aplicar. Então, o PDCA, pessoal, é prática. É só se dispondo a ter um tempo para estudar, para perceber que você tem que melhorar nisso ou naquilo, fazer as correções, tá? Então, planejar, executar, checar e agir, ou ajustar, tá bom? Fico por aqui, não se esqueçam de se inscrever aí no canal, deixar o like de vocês e ativar o sininho para os novos vídeos. Até mais!